Critério da American Society of Mechanical Engineers. Legal demais! Então agora eu vou te apresentar o critério de dimensionamento de eixos proposto pela ASME, que a gente costuma falar aqui no Brasil pela ASME. Então esse é o significado dessa sigla, The American Society of Mechanical Engineers. De acordo com as informações que constam no site, a ASME é a maior associação profissional de engenheiros mecânicos do mundo. Ainda de acordo com o site, o objetivo da ASME é promover a arte, a ciência e a prática da engenharia multidisciplinar e das ciências. A ASME é muito famosa por causa dos treinamentos que ela dá e principalmente pela publicação de códigos e normas utilizadas para o projeto de diversos componentes e estruturas. Então, sem sombra de dúvidas, para as engenheiras e para os engenheiros mecânicos, é muito importante que vocês estejam familiarizados com a ASME. Inclusive, por isso, eu vou entrar no site aqui com vocês. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Vocês têm uma série de informações importantes relacionadas à engenharia mecânica. Podem ser encontradas aqui no site. Então, eu recomendo demais que vocês, por favor, façam algumas investigações, visitem o site e estejam cientes das publicações mais recentes da ASME. Então, para a gente falar da ASME, eu quero fazer uma breve explicação aqui. Esse é um artigo que acabou não sendo publicado, mas eu escrevi junto com alguns alunos e com o professor Wallace, onde eu mostro aqui para vocês que, por exemplo, isso aqui é um vaso de pressão. Vaso de pressão é o nome de um recipiente, um receptáculo para reter fluidos que tenham uma pressão substancialmente diferente da pressão externa, não é? Então, o que acontece? Há muito tempo atrás, aconteceram diversos acidentes fatais com explosão de vaso de pressão. E aí, o que aconteceu foi que o seguinte, em 1880, foi criada a Sociedade Americana, né, de Engenheiros Mecânicos, justamente para poder responder com ações para conter esses acidentes. Então foi daí que a ASME nasceu. A ASME foi criada basicamente para fazer publicações de vasos de pressão. E daí em diante a ASME foi crescendo brutalmente e se tornou aí a maior associação de engenheiras e engenheiros mecânicos do mundo. Então tá aqui o ano de fundação da ASME. Hoje tem mais de 100 mil membros e ela tem membros em mais de 140 países. Então se trata de realmente uma associação de referência no nosso mercado. Para eixos de transmissão de potência, a ASME apresenta esta fórmula que deve ser aplicada em diversas seções do eixo. Então, principalmente o pessoal que está fazendo projetos, vocês têm que entender que vocês devem aplicar essa fórmula em diversas seções do eixo. Essa fórmula, ela retorna o diâmetro de um eixo em uma determinada seção. Então, o diâmetro do eixo ele é calculado como a raiz cúbica de tudo isso que está aqui dentro. Então eu vou explorar com vocês item a item para que não pairem dúvidas sobre o significado de cada um desses termos. Então o primeiro deles é o coeficiente de segurança. Vocês vão perceber que dentro dessa fórmula da ASME existem dois modos de falha. O limite de resistência à fadiga, que é uma propriedade local da peça, ou seja, cada local tem um SN diferente, e também o limite de escoamento. Então nesta fórmula o coeficiente de segurança obviamente é adimensional. Por se tratarem de tensões limite de resistência, essas duas tensões entram em megapascal nesta fórmula da ASME. Perceberam a letra igualzinha do professor Gabriel? Então, ele aprendeu comigo, tá? Pode ficar tranquilo. A humildade me impede de ficar falando isso o tempo inteiro, mas é verdade. Apesar de eu ter uma idade inferior aos dois, ao Edivaldo e ao Gabriel, eu que ensinei os dois aquelas técnicas que eles usam. Estão aprendendo ainda a aprimorar nas aulas deles, mas tudo bem. Isso acontece também. É natural que leve um tempo até que a pessoa consiga aprimorar e chegar perto do seu melhor, né? Eles estão bons alunos, estão indo no caminho certo. Então, cada seção do eixo está sujeita a um momento fletor e a um torque diferentes. E nessa fórmula, tanto o momento fletor quanto o torque entram em Newton por milímetro. Daí nessa fórmula nós temos dois fatores de concentração de tensão. Temos o KFF e o KTT. O KFF multiplica o momento fletor
e o KTT multiplica o torque. Ambos são adimensionais. E ao aplicarem essa fórmula corretamente, vocês terão o diâmetro da seção em milímetros. Aí ficou bonito. Só que eu peço a gentileza de vocês se atentarem, como eu já falei, aqui nós temos uma raiz cúbica. O que está entre colchetes está elevado a 0,5, ou seja, uma raiz quadrada. E aqui eu tenho que levar em consideração também o π. Legal? Então, uma coisa que eu quero chamar a atenção desde agora é que, por exemplo, quando eu calcular o diâmetro da seção, eu estou me referindo a uma seção circular maciça. Então, se você estiver calculando o diâmetro em uma região onde tem uma chaveta, para efeito de projeto, você precisa somar o H1 da chaveta, para daí especificar o diâmetro da seção naquela região. Então, vocês podem perceber que, por exemplo, um eixo de transmissão de potência real, conforme eu já mostrei, inclusive sendo fabricado, ele tem em cada seção condições operacionais diferentes. Então vamos supor, nessa região que eu estou marcando aqui em vermelho, eu preciso especificar qual é o KFF dessa região, qual é o limite de resistência à fadiga dessa região, qual o momento fletor que atua nessa região, qual é o KTT dessa região, qual o torque que atua nessa região e, obviamente, a única coisa que eu terei igual para o eixo inteiro vai ser o σE, que ele é uma propriedade exclusiva do material, então não faz o menor sentido você construir um eixo com dois materiais diferentes. E também, se você estiver fazendo um projeto, o coeficiente de segurança ele pode ser um coeficiente de segurança que você pode utilizar para o eixo todo. Notem a importância de vocês entenderem o que são propriedades locais. Eu vou deixar essas mesmas cores e aí vou aplicar a fórmula da ASME agora para essa seção marcada em verde. Uai, gente, vocês têm que entender isso. Nessa seção marcada em verde, o torque é diferente, o KTT pode ser diferente. Na verdade, o KTT vai ser igual para todo o eixo, porque ele vai ser igual a 1 para eixos metálicos. Mas vamos deixar claro que todas as propriedades são locais. Então, o KFF com certeza vai ser diferente, o momento fletor naquela região com certeza vai ser diferente. Ah, e eu esqueci de falar. Vamos voltar rapidamente aqui na seção vermelha. Então, a seção vermelha, obviamente, terá um diâmetro diferente do diâmetro que será calculado para a seção verde. Então, por favor, eu rogo pela misericórdia de vocês para que vocês entendam que o diâmetro de um eixo é uma propriedade local e que você deve usar uma planilha de cálculo absolutamente sempre. Se você estiver fazendo um projeto, você precisa de todas as maneiras fazer um diagrama de momento fletor do eixo como um todo e você tem ferramentas computacionais para fazerem isso, como o F-Tool. E se você for meu aluno de elementos de máquina Zoom, eu vou fazer perguntas locais. Então, como essas fórmulas são um pouco grandes, normalmente eu vou te pedir para calcular a seção em um local apenas do eixo, apenas com uma simplificação para que você possa implementar isso nos exercícios. Mas quando você estiver estudando na sua casa, por favor, use uma planilha de cálculos, use o F-Tool para fazer o mapeamento das forças e momentos fletores nos eixos. E dessa forma você vai ficar versado em aplicar esses cálculos manualmente e aí você vai conseguir ganhar velocidade no caso de você ter que fazer uma prova, por exemplo, e realizar esses cálculos todos para uma só sessão. Eu chamo a atenção de vocês que se vocês estiverem fazendo avaliações, atividades online, vocês devem fazer esses cálculos utilizando planilhas de cálculo. Então, só para que vocês possam estudar e para que vocês tenham essas informações registradas, eu coloquei aqui para vocês todas as legendas, as respectivas unidades e fiz algumas constatações interessantes em relação ao limite de resistência à fadiga, porque agora nós vamos ter uma pequena diferença em relação ao cálculo do limite de resistência à fadiga que nós fazíamos quando estudamos o fenômeno de falha de fadiga. E essa diferença primordial reside no cálculo do C de carga. A partir de agora, quando estivermos falando sobre SN de eixos, é só para eixos, o C de cargas vai ser igual a 1. E antes, o C de diversos era fornecido no enunciado do exercício, e agora o C de diversos vai ser calculado como sendo 1 sobre S. Então, só para mostrar para o professor Gabriel aqui, ó, C de div, ele vai ser igual a 1 sobre S. E S vai ser o fator de choques, que deve ser retirado desta tabela que está mostrada para vocês aqui agora. Percebam que, novamente, a gente encontra um caso onde teremos intervalos nas tabelas. Então, vocês devem usar, por exemplo, se eu tiver choques leves, vocês devem usar os valores intermediários. Então, você somaria 1,5 com 1,3, dividiria por 2, você teria um fator
fator S de 1,4. Vamos só para mostrar para o professor Gabriel aqui, ó. Seria 1 dividido por 1,4. Aí, ó, igualzinho, maravilhoso. Uma última coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é em relação ao KTT. Tá vendo aqui, ó? O KTT vai ser igual a 1 para materiais dúcteis, como é o caso do aço. Notem que o KTT é o fator de concentração de tensão que multiplica o torque. Então você já pode deixar anotado, se o eixo for de aço, e nas provas a gente só vai utilizar eixos de aço, nos exercícios a gente só vai utilizar os eixos de aço, então o KTT é igual a 1. Legal? Então, por favor, acompanhe a próxima videoaula, onde eu vou tratar exclusivamente dos fatores de concentração de tensão, mais precisamente vou gastar a maior parte do tempo falando do fator de concentração de tensão KFF, que é o fator de concentração de tensão que multiplica o momento. Então confere aí no próximo vídeo.